noite, igreja. Eu vou começar um pouquinho diferente. Eu vou começar aqui pela água, já dá uma melhorada. Eu nem estou nervoso, não, fica tranquilo. Está tudo certo, né? Eu convido os irmãos a estarem em pé nesse momento. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 9, no verso 31. E vamos ler a uma só voz esse verso, o versículo 31 de Atos, capítulo 9. Inclusive, irmãos, hoje vocês estejam um pouco mais atentos no que eu estou falando, porque não vai ter para vocês acompanhar aqui de fundo, né? Então, talvez vai ter lá uma imagem e tal, mas vocês vão ter que estar prestando mais atenção àquilo que eu vou estar falando, porque se perder alguma coisa não vai dar para ler na tela, ok? Vamos então todos ler Atos 31, Atos 9, no verso 31. Todos juntos, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em números. Amém. Pode se assentar. Este mês nós estivemos falando da série O Caminho para o Discipulado e o Crescimento. E hoje é o encerramento, né, desse mês, dessa série, né? E então vamos inicialmente aqui só dar uma passeada por aquilo que nós passamos. Talvez alguns irmãos não puderam estar aqui, não viram, só rapidamente, para que a gente possa mais ou menos entender o que foi dito durante esse mês. A série ela começa então no dia 2 de junho, e o tema é o chamado. O discipulado inicia com um convite. O texto que foi usado naquela noite foi Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para ser discípulo, é preciso ser chamado. É preciso ir até Jesus. Essa foi no primeiro dia. No dia 9, o tema foi o preço. Vivendo a vida pública do discipulado. O texto usado, Lucas 14, 25 a 33. Se alguém que vem a mim e demonstrar mais amor aos seus pais, a sua esposa e filhos, seus irmãos e até mesmo a ele, não pode ser meu discípulo. O pregador nos aconselhou a imitar a Jesus e levar outras pessoas também a imitarem a Jesus. Ser discípulo é levar outros a serem discípulos. Enfim, naquela noite, nós fomos estimulados a sairmos do anonimato, a nos aparecermos, sermos presentes. No dia 16, encerrou então a parte do discipulado.
Porque como vamos lá no título, é discipulado e crescimento. Então essa primeira parte do discipulado foi encerrado no dia 16. E usando o tema, o exemplo, olhando para o modelo supremo. Texto de Filipenses 2, 5 a 8. Tenhamos em nós o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Percebemos que devemos nos desviar de pessoas influenciadoras, pessoas que pregam ou ensinam coisas que divergem da palavra de Deus. Nós devemos nos influenciar pelo Evangelho. Jesus é o nosso padrão. Jesus é o modelo a ser seguido. Tudo isso a gente vinha aprendendo nesse mês, durante essa série. Já no domingo passado, no dia 23, então dá início a outra parte da série, que vai discorrer sobre o crescimento. O tema apresentado foi o crescimento, os primeiros passos para o crescimento. Segunda de Pedro 3, 17 e 18, que diz: acautelai-vos, mantenham-se firmes para não serem arrastados pelo erro dos insubordinados. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador. O crescimento vai ser então em duas partes. A primeira foi na semana passada, né? E que é o crescimento espiritual e o crescimento da igreja, crescimento em números, que a gente vai estar discorrendo a partir de agora. Então nós chegamos nesse dia, que agora então é o encerramento da série, e vamos falar o tema, o crescimento, passos para o crescimento da igreja. Amém? Eu sei que os irmãos têm conhecimento, mas nunca é bom deixar de lembrar. O que é uma igreja? Do latim ecclesia, templo cristão, local da pregação do evangelho, obedecendo os princípios cristãos. Igreja é o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Essa é uma definição para igreja. No contexto bíblico, o termo igreja designa normalmente a reunião do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Com certeza, se você for procurar outras definições, você vai encontrar também, né? Outras interpretações para a igreja. Mas eu me identifiquei muito com um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre a igreja. Ele dizia assim: a igreja é a família de Deus, composta de todos os remidos, procedentes de todos os povos. Não somos uma família perfeita, ainda não chegamos ao céu, nem atingimos a plena perfeição. Porque somos uma família, precisamos aprender a viver em harmonia uns com os outros. Temos diferenças, somos sim diferentes. Temos queixas uns contra os outros, mas não podemos lutar um contra os outros. Somos membros uns dos outros, pertencemos ao mesmo corpo. Precisamos servir uns aos outros, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros e perdoar uns aos outros. Essa é uma definição de que o reverendo Hernandes Dias Lopes estava falando sobre a igreja. E ele continua: a igreja é conduzida não segundo o nosso querer, mas segundo a vontade do seu dono, Redentor e Senhor. Nossa vontade não pode suplantar as ordens daquele que comprou a igreja com o seu próprio sangue. A vontade é do nosso Deus.
Na sequência, eu quero colocar aqui alguns textos bíblicos que podem nos levar a sentir e a admitir o quanto é importante vivermos como igreja. Nós encontramos alguns textos como: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Um outro texto: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Marcos 11, 17. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. Meus queridos, por tudo isso, dá para entendermos o quanto a igreja é importante na vida do cristão. Muitos hoje não vêm à igreja, entendendo que estando em casa, assistindo o culto em tempo real, ele pode ser edificado. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que ele receberá sim a palavra e até mesmo que ele seja edificado. Mas igreja não é isso. A igreja não pode ser uma reunião ou uma assembleia sendo formada por uma só pessoa. Ela é formada por pessoas. Agradável é viver unidos os irmãos. Necessário é encorajar uns aos outros. É importante é adorar a Deus com alegria na sua casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. A primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento está registrado no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, no evento conhecido como a Confissão de Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja primitiva, irmãos, ela é estabelecida por Jesus e ela inicia pouco depois da sua morte, sendo orientada pelos 12 apóstolos. Creio que aqui, no início da igreja primitiva, aquilo que foi o começo da igreja, vemos cumprir Mateus 16, 18. Também Mateus 28, 19. E até João 21, de 15 a 17. Onde nós vemos sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois de Mateus: ide, portanto, e fazei discípulos. E por fim: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Isso é igreja. Eu gosto muito desse capítulo 9 de Atos. Ele trata da conversão de Saulo, também chamado por Paulo. Muitos acham que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Não. Saulo já era Paulo. Saulo e Paulo eram as mesmas pessoas. Eram a mesma pessoa. Como nós vemos no capítulo 13 de Atos, no verso 9. Quase todo o capítulo de Atos 9 é dedicado à conversão e ao início do ministério
do apóstolo Paulo. Se você pegar todo o capítulo 9, deve estar aberto na sua mão, você vai ver que somente mais ao final é que vai começar a falar de algumas viagens de Pedro. O capítulo inicia dizendo que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Isso vai estar citando nos versos 1 e 2, por aí. Mas a partir do verso 3, ocorre aquela que foi a grande mudança na vida de Saulo. Ele é visitado por Jesus no caminho de Damasco, sendo escolhido por Jesus. Às vezes eu comento com as pessoas e creio que se você for ser bem verdadeiro, você também vai dizer que nenhum de nós escolheríamos Saulo por causa do seu histórico. Mas Jesus o escolheu. Jesus escolheu Saulo. Quantos de nós que nos conhecemos profundamente escolheríamos a nós mesmos? Mas Jesus nos escolheu. Jesus não somente nos escolheu, mas concordou em pagar um alto preço por nós. Nos comprou com seu sangue, indo até a morte e morte de cruz. Por que deveria, então, ele não escolher Saulo? Até porque, com certeza, Saulo falaria com muito mais autoridade no meio dos gentios do que os próprios apóstolos. Ele perseguia um povo que agora ele começa a defender. Ele perseguia Jesus, que ele começa a pregar o nome desse homem. Por isso talvez ele teria mais credibilidade. Não sei se foi por isso que Jesus escolheu Saulo. Mas a verdade é que ele foi escolhido. Talvez muitos dos discípulos de Jesus na época, e que conheciam muito bem Paulo, pudessem dizer aquilo que a gente sempre escuta: esse, só por Deus. Só por Deus. Não é assim que também agimos? Muitas das vezes nós negativamos pessoas que supostamente levam uma vida diferente da nossa, porque elas são diferentes. Precisamos entender que, como foi com Ananias, Deus nos manda ir até as pessoas para devolver-lhes a visão, a fim de poderem ver o Cristo ressurreto, o único que pode dar, o único que pode trazer vida. Isso que Ananias foi fazer quando Saulo estava com os olhos, não estava enxergando, foi orar com ele. E ele passou a enxergar. Precisamos entender que Deus também manda que nós vamos às pessoas, para nós irmos às pessoas, para que eles possam aprender o Evangelho. E, conhecendo o Evangelho, possam também abrir os seus olhos para a salvação, que só existe em Cristo Jesus. Amém? Diz assim a palavra, nos versos 15 e 16 de Atos 9: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Levar o nome de Jesus perante os gentios, ou seja, os não cristãos, é uma forma de estimular o crescimento, tanto espiritual como coletivo da igreja. Vemos isso claramente no versículo que lemos todos juntos aqui, o verso 31 de Atos 9. Levar o nome de Jesus a essas pessoas que não o conhecem estimula o crescimento da igreja, tanto espiritual como coletivo. Tomando por base, então, Atos 31, Atos 9, 31, vejamos alguns passos para o crescimento da igreja. Diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz com toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. A igreja precisa viver em paz com todos. O primeiro passo para o crescimento da igreja, a igreja precisa viver em paz com todos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, diz: no que depender de vós, e se possível, tende paz com todos. Essa palavra paz, no original, usada no verso 31 de Atos 9, não quer dizer que essa paz seja a ausência de conflitos. Não, não é isso que quer dizer. Mas fala da virtude de não se abalar pelos conflitos, de não se abalar por esses conflitos. Apesar de alguns comunicadores da palavra defenderem que a paz poderia ser em razão da conversão de Saulo. Lembra, Saulo era perseguidor da igreja. Ele se converteu. Automaticamente ele parou de perseguir a igreja. Então, não tendo essa perseguição, poderia haver mais paz no meio da igreja primitiva. Mas não se trata apenas disso. Podemos deduzir que essa paz está mais ligada à aptidão dos irmãos conseguirem conviver em paz, apesar das suas diferenças. Tal paz é fruto do Espírito Santo na vida da igreja. A igreja tem o Espírito Santo, ela vive em paz. Ela pode viver em paz. Ela deve viver em paz. Então, o primeiro passo é viver em paz com todos. Atos 2, versos 46 e 47, bem conhecido, diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Segundo passo, a igreja precisa edificar-se no Senhor. Pensemos agora na construção de uma casa, na edificação, na construção de um edifício.
necessita de boa fundação, bom alicerce. Os cristãos devem ser como uma casa espiritual edificada em Cristo. Quando o pecado entrou, ele destruiu aquela que era para ser a casa celestial. Somos templo do Espírito Santo. A igreja pode ser o reflexo desse templo, ou pode retratar uma casa destruída, uma casa em ruínas. É a forma de caminhar, vai ser a forma que caminhar a igreja. Se a igreja é templo do Espírito Santo, é isso que ela vai mostrar. Senão ela vai mostrar exatamente uma casa destruída, um templo destruído. A obra da redenção consiste em construir esta casa como era no princípio e torná-la uma habitação adequada para Deus. Deus não vai habitar uma casa em ruínas. O nosso templo tem que ser edificado da maneira que ele era para ser desde o princípio, antes do pecado. O pecado fez um transtorno em tudo isso, mas nós devemos procurar edificar a casa como era para ser e torná-la habitação de Deus. Tanto cada um de nós, individualmente, como a igreja como um todo. Amém? 1 de Pedro 2,5 diz: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vamos repetir? Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Seguindo, o terceiro passo para o crescimento da igreja a igreja precisa caminhar no temor do Senhor. Manter uma consciência sempre firme, abominar o pecado, cumprir os mandamentos, respeitar as determinações de Deus, aquele que nos criou, aquele que nos tem abençoado. Sem esse temor saudável de Deus, nunca a igreja poderá caminhar de forma discreta, atenta e cautelosa. Precisa que seja dessa forma. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago 3,17 nos diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena em misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento.
Quarto passo para o crescimento da igreja. A igreja precisa permanecer no conforto do Espírito Santo. Amém? A igreja precisa permanecer no conforto do Espírito Santo. Nesse tão pequeno versículo de Atos, no capítulo 9, fala todas essas coisas para nós. Não precisamos ir para muito longe para saber como a igreja cresce. A igreja precisa permanecer no conforto do Espírito Santo. Quarto passo para o crescimento da igreja. Não dá para negarmos a ação do Espírito Santo na igreja. Não é possível. Sem o Espírito Santo não há conversão, pois ele abre os nossos olhos para enxergarmos as verdades de Deus. O Espírito Santo abre os nossos olhos para as revelações que estão nessa palavra, para que a gente possa compreender isso. Então não dá para negar a ação do Espírito na igreja. Quando o Espírito Santo não atua na igreja, ela se torna uma igreja sem alegria. Ela se torna uma igreja sem conforto. Se torna uma igreja sem amor. Ela é uma igreja sem vida. Uma igreja árida, seca. Nada de bom pode brotar dela. Se não vermos a ação do Espírito Santo na igreja, é assim que nós vamos entendê-la. João 16, 13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos ler novamente esse versículo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Meus caros, é comum nós ouvirmos das pessoas que o que pesa ou o que vale na igreja é a qualidade e não a quantidade. Nós podemos ter quantidade com qualidade. Mas foge a nossa compreensão, foge a mim e creio que deve fugir também da sua compreensão, que uma igreja que tenha qualidade, uma igreja que seja saudável, não cresça. Não compreenderíamos isso. Uma igreja com qualidade, uma igreja saudável, ela vai ter quantidade. É possível que isso aconteça. Uma igreja com quantidade e qualidade. Uma igreja com qualidade e quantidade. É possível. Eu creio que isso seja possível. Mark Dever, no livro que nós estamos aí lendo, me fugiu o nome agora, os 9, alguém me auxilia aí, os 9, não é passo, 9,
marcas, as 9 marcas de uma igreja saudável, ele diz assim: pense no que significa ser um cristão. Pense no que significa ser um cristão. Não significa que você é perfeito, e sim que o seu coração almeja realmente seguir ao Senhor. Se você é um cristão, isso ocorre porque Deus, em sua obra graciosa, tem produzido em você desejo de viver de um modo que agrada cada vez mais a Ele. Este crescimento é um sinal de verdadeira vida espiritual e outra marca de uma igreja saudável. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Que Deus possa trabalhar o nosso coração, de entendermos que nós precisamos viver em paz com todos ao nosso redor. De compreendermos que a igreja precisa edificar-se no Senhor. A igreja precisa caminhar no temor do Senhor. E a igreja precisa permanecer no conforto do Espírito Santo. Acho que podemos começar a exercitar isso, caso ainda nós não o façamos. Nós podemos sim viver uma igreja que cresce. Uma igreja que cresce espiritualmente. E uma igreja que cresce em números. Para vermos pessoas sendo transformadas. Não pelo poder da igreja, ou porque nós pregamos, ou pelo poder de qualquer um de nós. Mas pela transformação que Deus fará na igreja, através do Espírito Santo. Amém? Eu creio verdadeiramente que isso é possível. Esse tão pequenino versículo nos traz esse entendimento de que existe sim uma forma, em sendo obediente à palavra de Deus, cumprindo as suas determinações, é possível a gente crescer em espírito e encher essas cadeiras que nós vemos hoje como vazias. Vai depender muito da igreja, vai depender muito de nós, como igreja. Vai depender muito de nós vivemos como igreja. Né? Um bom exemplo está lá em Atos 2, 46, 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Podemos esperar isso. Quem vai acrescentar essas pessoas à igreja é Deus. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, os que iam sendo salvos. Temos que fazer o nosso papel, cumprir com o ID, falar da palavra, dar testemunho de uma vida com Cristo. Não é tão difícil, é? Creio que não, né? Que Deus então esteja abençoando a igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Bendizemos o Senhor. Pai, pelos
ensinos que nós pudemos ter, Deus, durante todo esse mês, falando de discipulado e crescimento, aprendendo sobre discipular e crescer. Deus, que o Senhor possa mover o nosso coração, Pai, para isso. Que nós tenhamos em nós o desejo ardente, Senhor, de verem vidas sendo transformadas, pessoas sendo salvas, pessoas recebendo a revelação da Tua palavra, Senhor, e podendo, ó Deus, regozijar no céu, junto de Ti. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor falou com nós nesses dias todos e falou também ainda conosco nesta noite. Durante o dia, eu tenho me colocado na presença do Senhor, pedindo que o Senhor estivesse me guiando e me usando como instrumento nas suas mãos, Pai. Pai, eu sou grato, porque nós pudemos, ó Deus, aprender mais uma porção da sua palavra, Senhor. E aprendemos o que realmente, Deus, o Senhor espera de cada um de nós e ensinar-nos a vivermos uma igreja. Aqui, nesse local, dentro destas paredes, mas também lá fora, onde nós estivermos colocando a planta dos nossos pés, onde nós nos relacionarmos com pessoas, principalmente aquelas que não conhecem o Senhor. É muito confortável, Deus, para nós, talvez, vivemos ali, todos juntos, conhecedores da palavra, discutindo a sua palavra, engordando no seu evangelho, enquanto muitos estão perdidos, sem vida, mortos, como nós estávamos mortos. Quantos mortos, Pai, nós cruzamos cada dia pelas ruas. Quantas vezes nós não usamos um pouco do nosso tempo para parar e falar com essas pessoas? Não, nós estamos muito ocupados, muito atarefados. As coisas acontecem tudo muito rápido, o mundo vai muito depressa, nós não estamos conseguindo acompanhar. Deus, nós temos que dar um basta em nós e aprendemos a dar um tempo para agirmos no Teu reino e falar da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, com isso. Seja com a Tua igreja, Senhor. Prepara a Tua igreja, Senhor, para a pregação da Tua palavra. Prepara, Senhor, a Tua igreja para ir de fazer discípulos de todas as nações. Oh, Senhor, nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor em tudo. Precisamos do Senhor quando o Senhor nos deu Seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter vida abundante. E nós, com certeza, continuaremos sempre precisando da presença do Senhor na nossa vida. Deus esteja conosco. Esteja com a sua igreja, plantada aqui nesse lugar. E com a sua igreja, espalhada pelo mundo. Que a sua palavra seja pregada. E que vidas sejam transformadas. Mas nós oramos, gratos que somos ao Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Convido a igreja para estar em